O encontro aéreo que o governo tentou esconder, caso voo 1628. Em 17 de novembro de 1986, o céu do Alasca foi palco de um dos encontros mais inexplicáveis da história da aviação moderna. Um episódio que ocorreu longe dos olhos da população, mas que foi registrado por radares civis, militares e confirmado por testemunhas altamente qualificadas. O voo JLUC-628 da Japan Airlines, um cargueiro que transportava vinho francês de Paris para Tóquio, sobrevoava o território do Alasca em sua rota de rotina. O comandante da aeronave era Kenju Terauchi, um piloto veterano com mais de 10.000 horas de voo, reconhecido por sua disciplina e precisão nos céus. Ele jamais poderia imaginar que, naquela noite, testemunharia algo que mudaria completamente sua vida e que o colocaria no centro de um dos maiores mistérios aéreos do século XX. Tudo começou por volta das 17h11, horário local, quando a aeronave voava a 35.000 pés de altitude. O céu estava limpo, a visibilidade perfeita. Mas algo chamou a atenção do comandante. Duas luzes brilhantes apareceram no horizonte, movendo-se em uma velocidade que parecia absurda. Inicialmente, Terauchi pensou tratar-se de aviões militares americanos, já que estavam em espaço aéreo norte-americano. No entanto, o comportamento daquelas luzes não condizia com nenhuma aeronave conhecida. Elas se moveram abruptamente, mudando de direção com ângulos impossíveis, e em poucos segundos se posicionaram à frente da cabine do avião, permanecendo ali como se estivessem observando. As luzes se intensificaram, revelando estruturas metálicas de aparência incomum, com uma espécie de propulsão luminosa pulsante. O comandante ficou alarmado. Estava vendo algo que não podia identificar. Algo que claramente não era humano. Ele tentou contato imediato com a torre de controle do centro de rota de Anchorage, no Alasca. Enquanto falava, os objetos mantinham uma formação precisa e silenciosa ao redor do avião. A tripulação, composta também pelo primeiro oficial Takanori Tamefuji e o engenheiro de voo Yoshio Tsukuba, confirmava visualmente a presença dos objetos. Eles estavam vendo tudo com os próprios olhos. A torre de controle respondeu prontamente. Pediram para Terauchi confirmar as posições e tentaram localizá-los no radar. E para a surpresa de todos, os objetos estavam sendo captados tanto pelos radares do avião quanto pelos radares em solo. Um terceiro radar, operado por uma base militar próxima, também captou os sinais. A essa altura, o caso deixou de ser apenas uma curiosidade aérea. Tornou-se uma questão de segurança nacional. A aeronave da Japan Airlines estava sendo seguida por 3 objetos voadores não identificados, um dos quais, de acordo com o piloto, tinha o tamanho equivalente a 4 porta-aviões juntos. A tensão aumentava a bordo. Os objetos pareciam brincar com o avião, ora se afastando a velocidades absurdas, ora retornando e pairando próximos à fuselagem. Terauchi solicitou uma mudança de altitude. A torre autorizou. Ele desceu até 31.000 pés. Depois subiu até 35.000 novamente, numa tentativa de despistar os objetos, mas eles o acompanharam como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Em determinado momento, o maior dos objetos mudou de posição e passou a seguir o cargueiro à distância. E foi aí que uma sombra colossal cobriu parte da cabine. Era como se uma cidade estivesse pairando sobre o avião. O comandante, cada vez mais aflito, insistia em sua comunicação com a torre. O controle de tráfego aéreo de Anchorage solicitou que caças militares F-15 fossem enviados para interceptação. Mas antes que qualquer ação fosse tomada, os objetos simplesmente desapareceram do radar. Em um piscar de olhos, eles sumiram tanto da visão dos pilotos quanto dos instrumentos. O silêncio retornou. A aeronave seguiu viagem, mas nada mais foi como antes. Ao pousar, o comandante foi imediatamente separado da tripulação e conduzido para interrogatório. O governo dos Estados Unidos iniciou uma investigação, e a CIA foi envolvida no processo. Informações começaram a ser classificadas como confidenciais, e o conteúdo dos radares foi requisitado por oficiais não identificados. O que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais surpreendente. O comandante Terauchi, até então um piloto respeitado e considerado modelo de conduta, foi removido de suas funções de voo. Alegaram que ele precisava de descanso psicológico, embora não houvesse nenhuma avaliação oficial que o declarasse instável. Ele foi transferido para um cargo burocrático e, por anos, evitou falar abertamente sobre o caso.
Mas a verdade já havia escapado. A FAA, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, havia registrado tudo. Inclusive, o relatório oficial chegou a ser liberado parcialmente para o público, e nele constam as comunicações entre o avião e a torre, os dados dos radares e os depoimentos da tripulação. O caso gerou debates acalorados entre autoridades, cientistas e ufólogos. Pela primeira vez, havia uma documentação clara e múltiplas confirmações visuais e técnicas de um fenômeno aéreo não identificado. Não era apenas um avistamento, era um caso completo, com testemunhas treinadas, gravações de radar e resposta militar. Mesmo assim, nenhuma explicação oficial foi dada. O governo dos Estados Unidos nunca reconheceu publicamente o incidente como um encontro com tecnologia desconhecida. Diversos relatórios da CIA e da Força Aérea foram mantidos em sigilo por mais de 20 anos. E por que esconder algo tão sério? Essa é a pergunta que ecoa desde então. Se os objetos fossem drones, balões ou qualquer outro dispositivo convencional, por que remover um piloto veterano de sua função? Por que acionar o segredo militar e classificar relatórios técnicos? Muitos acreditam que o que Terauchi viu naquela noite era de origem extraterrestre. Outros apostam em experimentos secretos conduzidos por agências militares dos Estados Unidos, ou até mesmo por potências estrangeiras. O fato é, algo estava nos céus do Alasca, e voava de uma maneira que nenhum avião terrestre conseguiria replicar. Décadas depois, Kenju Terauchi, já aposentado, concedeu entrevistas limitadas. Em uma delas, ele afirmou com convicção que o que viu não era deste mundo. Ele garantiu que tentou seguir todos os protocolos, manteve a calma, e só relatou o que seus olhos e instrumentos confirmaram. Ele não buscava fama, na verdade preferia o anonimato, mas sentia que devia ao mundo a verdade. A tripulação também se manteve discreta, mas nunca desmentiu o ocorrido. Ao contrário, sempre respaldaram o comandante. O caso Voo 1628 é um marco na história dos encontros com OVNIs, não apenas pelo que aconteceu, mas por como foi tratado. Foi um dos poucos em que houve confirmação oficial dos radares, testemunhas altamente treinadas, e ainda assim, uma tentativa clara de silenciar os envolvidos. Até hoje, muitos dos documentos sobre o caso permanecem sob sigilo, alimentando teorias e reforçando a desconfiança de que muito mais aconteceu do que nos deixaram saber. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.